sou Elisandra Soares, psicóloga, trabalho com neuropsicologia e avaliação psicológica, também na área de terapia cognitivo-comportamental, sou mestre em psicologia, no meu mestrado estudei aspectos relacionados a sono e insônia, sou especialista em avaliação psicológica e pós-graduanda na área de terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. E proponho aqui conversarmos um pouquinho sobre os aspectos psicológicos envolvidos no processo de insônia, em especial os aspectos relacionados à depressão, à ansiedade e à qualidade de sono. Vamos entender um pouquinho sobre como funcionam essas variáveis. Vamos lá? Como eu falei, sou graduada em psicologia pela Faculdade Pio X, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Sergipe, dentro da área da psicologia, mais especificamente na vertente de psicologia da saúde. A minha pós é em avaliação psicológica e atualmente eu estou finalizando a pós em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Atuo dentro da terapia cognitivo-comportamental, tanto na área de psicoterapia, que é psicologia clínica, quanto na área de reabilitação neuropsicológica, avaliação psicológica e neuropsicológica. Vamos lá, né? Um estudo realizado com mais ou menos 1,5 milhões de pessoas observou que cerca de 79% das pessoas possuem dificuldade de dormir ou melhor, dormem menos que as 7 horas de sono recomendadas. Isso mesmo. Muitos estudos comprovam também que a insônia é um dos problemas, uma das comorbidades mais recorrentes quando se trata de transtornos mentais. Isso aí. E por incrível que pareça, a insônia, ela tem uma relação muito íntima com os aspectos de ansiedade e com os aspectos de depressão. E nós vamos entender como, tá certo? A insônia, ela é considerada um transtorno que apresenta prejuízo no sono, tanto em aspectos quantitativos quanto em aspectos qualitativos. Isso mesmo. Isso quer dizer que a insônia, ela impacta tanto em relação a horas de sono, prejuízo nessa questão, quanto em relação à qualidade do sono. Por isso que eu falei lá no início que nós iríamos falar um pouquinho sobre a qualidade do sono. Perfeito? Existem evidências de que 2 construtos psicológicos possuem uma relação muito íntima com a insônia, que são ruminação e preocupação. Isso aí, anota aí que já a gente fala sobre isso, ok? A ruminação e a preocupação possuem uma relação direta com os aspectos de depressão e ansiedade, respectivamente, tá? Muitas pesquisas mostram que esses 2 aspectos cognitivos tanto preveem quanto mantêm quadros ansiosos e depressivos. E olha, por incrível que pareça, a insônia, ela funciona hoje, nós vamos falar mais pra frente com um pouco mais de cuidado sobre isso, né? Um pouco mais de tempo para falar. A insônia, ela é um transtorno tanto que provoca quadros depressivos e ansiosos, quanto que é provocada, que é vista enquanto comorbidade para esses quadros. Entender esses aspectos psicológicos é tão importante para que a gente compreenda e pense em intervenções efetivas, tá certo? Dados científicos mostram que a insônia, ela repercute diretamente na saúde mental e física do indivíduo. Como assim? Eu já falei aqui que a insônia, ela provoca, mantém e pode ser provocada por quadros ansiosos e depressivos. Ou seja, ela tem uma relação direta com a saúde mental do indivíduo. No aspecto físico, a insônia está relacionada com muitos acidentes de trabalho, está relacionada com uma queda no desempenho acadêmico. Ela também tem uma relação muito íntima com dores, porque durante o sono a gente sabe que nosso corpo produz hormônios importantes para o sistema musculoesquelético. Além disso, é durante o sono que a gente consolida memórias, que o nosso corpo produz um hormônio responsável pela saciedade. É durante o sono que todo o nosso corpo se prepara para o dia posterior. Então, percebam que a qualidade do sono, dormir bem, é importante para que o indivíduo esteja bem o suficiente para realizar suas tarefas básicas do dia a dia, tá? Perceba que até aqui eu falei que a depressão, ela tem uma relação direta com os aspectos de ruminação e a ruminação provoca e mantém quadros ansiosos. E por que eu tô falando isso?
Porque muitas vezes, e inclusive no meu mestrado, a minha intenção foi estudar isso, foi entender como funcionam esses aspectos para a saúde física e mental do indivíduo. Nós não percebemos o quanto que o sono e a falta dele repercute na nossa vida. Tá, tô falando um bocado sobre ruminação, mas o que é isso? A ruminação é uma variável cognitiva. A gente atribui à ruminação a conotação de um pensamento automático involuntário, geralmente relacionado ao passado e de teor negativo. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo pensando na briga que teve com o namorado, com o ex-namorado, que fica ali só ruminando, como se fosse aquele processo da vaca mesmo, trazendo aquele regozijo assim, né, aquela coisa ruim, e fica lá ruminando, mastigando aquilo, mastigando. Então, isso é o processo de ruminação. É esse pensamento automático, repetitivo, persistente e involuntário, geralmente de teor passado. E olha, a ruminação por si só não é uma coisa ruim, nós vamos ver mais pra frente, tá? Ela tem dois fatores, o fator cisma e o fator reflexivo. O fator reflexivo é um fator adaptativo importante para a gestão da nossa vida, importante para o gerenciamento e a solução de problemas. O aspecto negativo está quando a gente para lá no processo de cismar e fica ali o tempo todo remoendo aquela coisa ruim, revivendo aquele sentimento negativo e nos adoecendo, né? Imagine que essa raiva, essa ruminação é o veneno que a gente toma esperando que o outro morra muitas vezes. A ruminação já foi observado que possui impacto negativo na saúde mental do indivíduo. Isso porque a ruminação, ela mantém e provoca principalmente quadros depressivos, mas também se relaciona a quadros ansiosos. As pesquisas de Nolan Hexeman, que é uma das pesquisadoras mais importantes da área de ruminação, a teoria mais utilizada é a dela, que nós vamos falar mais pra frente também um pouquinho sobre isso. Essa teoria, ela fala que o indivíduo, que o processo de ruminação passa por esses dois aspectos, que é o aspecto de cisma e o aspecto reflexivo, que são importantes para o processo de adaptação do indivíduo, principalmente o fator reflexivo. Porém, quando a pessoa para lá cismando, a gente vai perceber que isso vai provocar o processo de doença mental, o processo depressivo, enfim. A gente percebe na literatura que a presença da ruminação, ela tem uma relação com a presença desses sintomas, e na minha pesquisa eu percebo que existe sim uma relação íntima entre ruminação e insônia, entre ruminação e depressão, e que a depressão e a ansiedade, por incrível que pareça, tem uma relação íntima com a insônia, porém a ruminação, ela tem uma relação ainda mais intrínseca, mais próxima dos processos insônios, tá? Mas aguardei que já nós vamos falar sobre isso. Ok. E o que é que a psicologia tem a ver com isso, tá, gente? Primeiro, é importante entender que a insônia impacta em casos de transtornos mentais comuns e, por isso, entender ela é importante. Para quê? Para que a gente possa criar, construir medidas de prevenção e promoção de saúde no campo de psicologia. Uma vez que a gente entende quais são os mecanismos envolvidos na insônia, né, a gente consegue criar formas, técnicas, instrumentos que diminuam a insônia e que melhorem a qualidade de vida do indivíduo, tá? Se a gente entende também se a insônia é o transtorno principal ou a comorbidade, a gente consegue atuar diretamente na área, tá? Lembre-se que é importante a gente entender quem vem primeiro, o que causa o quê, para que a gente consiga trabalhar focado no problema e resolver de uma vez por todas a queixa de quem nos procura. Essa temática também é importante para o desenvolvimento e aprimoramento de características favoráveis à adaptação às adversidades. Lembre-se que nós, psicólogos, temos como objetivo auxiliar o processo de adaptação, tá? Quando a gente estuda transtornos mentais comuns, quando a gente estuda aspectos biológicos, a gente está tentando entender como isso influencia e atrapalha no processo de adaptação da pessoa. Por isso que quando a gente vai pensar em intervenções, a gente pensa em intervenções que possibilitem e que facilitem o processo de adaptação desse sujeito à vida que ele tem, à realidade que ele tem, e até que desenvolva habilidades que promovam essa adaptação. Isso
para ajudar a diminuir a probabilidade de desenvolvimento de transtornos mentais comuns ou até de melhorar os quadros já pré-existentes. Como eu falei anteriormente, a ruminação ela é um conceito muito debatido, muito explicado na literatura, mas eu acho que é importante, antes de falar sobre as teorias explicativas para a ruminação, a gente entender que a ruminação ela é diferente da preocupação, tá? Isso por questões básicas. O básico é que a preocupação se refere a aspectos futuros, né? A gente se preocupa com questões futuras, com o que a gente acha que não vai resolver, com o incerto. E a ruminação é sobre aspectos passados. Ambos são pensamentos repetitivos, involuntários, que o indivíduo não tem controle e que surgem e que são persistentes, tá? Enquanto que ambos têm essas características, mas a ruminação ela é sempre de conteúdo passado e a preocupação sempre de conteúdo futuro, tá? Fechou aqui? Vamos entender agora os conceitos de ruminação e as teorias explicativas para isso, ok? Como eu falei, a ruminação, ela traz esse aspecto do passado e existem 3 principais modelos teóricos que tentam explicar a ruminação, tá? O primeiro modelo é a teoria do progresso por objetivos, que fala que a ruminação, que a ruminação é um fator adaptativo que provoca a aproximação de um objetivo maior pelo cumprimento de metas menores. E que quando o indivíduo não consegue cumprir uma dessas metas, ele se foca naquela meta e aí começa a ruminar, tá? A outra teoria explicativa é a teoria da função adaptativa de Wells. E essa teoria ela é um pouquinho mais complicada e ela afirma explicar o surgimento dos transtornos mentais, né, através da ruminação. De que forma? Ela afirma que a ruminação é um mecanismo cognitivo adaptativo, importante para o processo de resolução de problemas e que, em geral, ocorre que o indivíduo, ele não conseguindo realizar alguma atividade, enfim, ele acaba focando no aspecto negativo e isso impede o indivíduo, quando ele apresenta essa ruminação, que é esse foco no aspecto negativo, ele acaba não conseguindo alcançar êxito na sua realização, enfim, e consequentemente acaba ruminando e não saindo daquele ciclo, tá? Para Wells, a gente percebe que ele afirma que os transtornos mentais comuns, né, que os transtornos mentais, enfim, os distúrbios psicológicos, eles teriam uma relação com uma síndrome chamada de síndrome cognitiva atencional, que ele chama de CAS, onde ele afirma que o pensamento repetitivo, né, o pensamento perseverante de conteúdo negativo, que é a ruminação, ela vai acabar não permitindo que o indivíduo consiga chegar à conclusão e à superação da sua ação e, através disso, acabe desenvolvendo um distúrbio mental, enfim. E, por fim, a terceira teoria, como eu já falei anteriormente, que é a teoria de Nolen-Hoeksema, que fala sobre a ruminação de um ponto de vista tanto adaptativo quanto adaptativo, entendendo que ela é um fator que acaba se subdividindo em 2 outros fatores, que é a reflexão, o ato reflexivo e o cisma, no qual o fator reflexivo ele é o fator adaptativo, provoca a solução de problemas e o desenvolvimento do indivíduo, enquanto o fator cisma acaba levando ele a focar no conteúdo problemático e muitas vezes provocando e mantendo transtornos mentais, inclusive a depressão. Enfim, falamos tanto sobre a ruminação, sobre tudo isso, mas quais são as consequências positivas e negativas do processo de ruminação? Ou melhor, apenas negativas. E o que há de fator de risco e de proteção para a gente entender como se proteger desse aspecto psicológico? Vamos lá? As consequências da ruminação são as piores possíveis. Óbvio, como já falei, quadros de depressão e de ansiedade. Há também uma dificuldade marcante em resolver problemas, muitas vezes uma baixa autoestima, que pode ser tanto causa como consequência, tá? E aí a gente já entra nos fatores de risco e de proteção. Quais são os fatores de risco
para a presença da ruminação? Infelizmente, ser do sexo feminino é um fator de risco. Isso porque a gente sabe que isso porque algumas pesquisas apontam aí um estresse de gênero que pode impactar na ruminação. A gente tem também outros aspectos que se relacionam diretamente ao processo ruminativo, tá? Enquanto fatores de risco. Por exemplo, crianças que são criadas por pessoas que já têm, por mulheres, enfim, que já têm uma propensão à tendência e que já são ruminadoras, tá? Pessoas que passam por um processo de luto, o processo de luto, ele acaba sendo, sim, um fator de risco, dentre alguns outros. E como fatores de proteção, a gente pode apontar a esperança, o otimismo, tá? Um manejo mais adequado de problemas, enfrentamento, resolução de problemas, o coping de enfrentamento positivo, né? E por fim, quanto desfechos associados, a gente já apontou a depressão e a ansiedade, mas eu vou frisar aqui que a depressão e a ansiedade são transtornos mentais comuns, como já deve ter sido falado em outras palestras, mas que no caso da ruminação, não há muito claro ainda quem provoca quem em relação à ansiedade, tá? A depressão já existem estudos de Null Hexham que fala sobre o quanto que a ruminação provoca e mantém quadros depressivos e como é mais efetivo tratar a ruminação que os sintomas depressivos, porque uma vez que a ruminação diminui, os sintomas depressivos também diminuem, ok? Além disso, eu acho importante citar os fatores de risco relacionados à insônia, tá? Quais são os fatores de risco relacionados? Baixa escolaridade, né? Quanto mais baixa a escolaridade, em muitos estudos mostram que mais propensa a pessoa está a apresentar insônia. Pessoas do sexo feminino estão mais propensas, viúvos e pessoas divorciadas estão mais propensas a apresentarem insônia. Pessoas que sofrem de doenças crônicas, como dor crônica, estão mais propensas a sentir insônia. Pessoas com histórico de depressão e ansiedade estão mais propensas a apresentar quadros de insônia, tá? E pessoas que moram na zona rural. Esses são alguns dos fatores de riscos apresentados em alguns estudos que tentam traçar, né, as questões epidemiológicas da insônia. E qual o tratamento e o manejo mais adequado sob a ótica da psicologia? Enfim, existem várias questões acerca dessa temática. A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental para insônia ainda é a mais pesquisada e, consequentemente, é que possui maior evidência de melhora, né, de efetividade no tratamento. A gente também pode incluir aí nesse tratamento, nesse manejo, técnicas mais comportamentais, como a higiene do sono, que eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês, tá? Que são algumas mudanças comportamentais para facilitar o processo de dormir, ok? Quais são essas mudanças? Por exemplo, criar uma rotina de preparação para o sono. Essa rotina vai incluir sempre uma ceia, certo? Uma ceia antes de dormir, preferencialmente com a bebida quente. Alguns estudos, né? Algumas psicogênias sugerem leite, por ser uma bebida que geralmente provoca enzimas que vão provocar um processo mais sonolento. Um banho quente, não um banho frio, porque banho frio desperta, é melhor um banho quente para dar uma predisposição para o corpo dormir. Não mexer em eletrônicos, porque a luz dos eletrônicos provoca insônia, dificulta o sono. Apagar todas as luzes na hora de dormir, deixar bem escuro mesmo, porque nós seres humanos fomos feitos para dormir no escuro. Outra questão que é muito apontada é, caso haja ainda assim uma necessidade, uma dificuldade de dormir, você pode tentar fazer relaxamento guiado, tá? Respiração diafragmática, aquelas musicazinhas de reiki, que isso vão com certeza facilitar o processo do sono. E a isso a gente chama de psicohigiene do sono, ok? Vamos lá? No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa em clínicas de sono, tá? Lá eu fui tentar entender
E por que eu tô trazendo isso? Pra gente entender esse cenário inteiro aí da insônia, os aspectos psicológicos da insônia, do porquê é importante aprender isso e de como usar isso na prática, tá? Vamos nós? Eu fiz uma pesquisa na Clínica do Sono, coletei mais ou menos 82 questionários com pessoas que tinham sintomatologia insônia para entender, tá? Entender quem estava mais relacionado ao quê e o que era mais efetivo no tratamento para aquilo, né? Inclusive, vamos lá o doutorado para isso. Enfim, lá não houve significância estatística para dados como sexo, idade e sonância diurna. Então, foram variáveis que eu acabei não cruzando estatisticamente, tá? As variáveis ansiedade, depressão, qualidade do sono e ruminação foram estatisticamente significativas e foram, consequentemente, as variáveis que eu acabei cruzando no meu estudo, tá? Quanto à ansiedade, houve maior proporção de participantes que pontuaram acima da escala HADS, que foi a escala que eu usei, ok? Ou seja, existiam pessoas que tinham sintomas ansiosos, tá? E que possuíam graves sintomas ansiosos. Foi observada a associação significativa entre qualidade do sono e não demonstrar ter insônia, ou seja, pessoas que possuíam qualidade do sono não apresentavam sintomas de insônia. Perceberam? Vamos lá? Além disso, foi possível identificar diferença significativa entre grupos com insônia e grupos sem insônias, certo? E aí entendeu-se também uma diferença significativa desses grupos com a presença do fator cisma e do fator reflexiva na escala de ruminação. Ou seja, percebeu-se que os grupos com insônia eram bem diferentes com os grupos sem insônia e que os grupos que tinham insônia possuíam maior tendência ou maior número de pessoas que tinham pontuado de forma alta, elevada, na escala de cisma do fator de cisma, na escala de ruminação do fator de cisma, ou seja, a cisma, que é o fator patológico da ruminação, tinha uma forte relação com a presença de sintomas insônios. Para o grupo com insônia, a medida do fator cisma de ruminação foi mais elevada. Além disso, para o grupo com insônia, a medida do fator reflexivo também foi mais elevada, ou seja, existia um aumento global de ruminação, tá? Porque cisma e reflexão são fatores do processo ruminativo. Aqui, a gente começa a entender que, por exemplo, o fator cisma e a qualidade do sono foram as únicas variáveis explicativas das queixas de insônia, tá? Ou seja, a cisma e a qualidade do sono, elas explicavam de forma adequada a queixa de insônia. No modelo final que eu utilizei no meu estudo, restaram como variáveis a ruminação e a qualidade do sono como preditoras das presenças de sintomas de insônia. Ou seja, eu encontrei no meu estudo que a ruminação, um elevado índice de ruminação e uma baixa qualidade do sono predizem a presença de insônia, tá? O fator reflexivo da ruminação tem relação com a resolução cognitiva de problemas e tende a provocar um alívio dos sintomas depressivos. Ou seja, pessoas que possuíam elevado índice do fator reflexivo, sem elevação do fator cisma, acabaram apresentando diminuição dos índices de depressão na escala HDS, tá? Pode aqui, a partir dessa explanação, deduzir que a ruminação, ela tem uma relação muito íntima com o processo de insônia, tá? Que dentro do modelo que eu usei para explicar a insônia, a qualidade do sono foi uma variável muito significativa, o que mostra que os aspectos comportamentais deveriam ser sim retratados dentro de um processo de tratamento para insônia. Na ausência da depressão e da ansiedade, a ruminação explicou muito bem o modelo, ou seja, é muito mais efetivo a gente trabalhar a ruminação que outros sintomas de um tratamento psicológico de insônia. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que um paciente chega para você com a queixa de insônia e dentro desse processo você percebe que existem altos índices de depressão,
altos índices de pensamento ruminativo. Nesse caso, com certeza, a postura mais inteligente é você começar a tratar o paciente tentando diminuir os pensamentos ruminativos e a partir dessa ruminação você perceber a melhora dos seus aspectos, ok? Uma terapia muito usada é a terapia cognitiva para insônia, terapia focada na ruminação, que é uma modalidade que trata a ruminação. Se tem qualquer dúvida, pesquisa lá, depois me avisa, tá? Mas como eu sempre falo, não adianta a gente apontar os erros sem suscitar formas de melhorar, ok? Então vamos refletir um pouquinho sobre aqueles fatores de proteção que eu falei lá em cima e como trabalhar isso no seu dia a dia, ok? Vamos lá. Imagine que o paciente ele chega lá com várias alterações de humor. Essas alterações de humor, essa má gestão na sua capacidade de lidar com suas emoções acaba provocando vários problemas na sua vida, e esses problemas eles acabam resultando aí na queixa principal do paciente, que vai até você para se entender, para compreender o processo, para melhorar, tá? Nesse caso, olha, como é mais efetivo a gente trabalhar a inteligência emocional. E aqui eu tô falando sobre vários conceitos, sobre várias coisas que podem até provocar uma certa... Ai, meu Deus, o que ela tá falando? Mas vamos lá, tá? A gente percebe que uma má gestão do sistema emocional também tem uma relação com depressão e ansiedade. E muitas vezes a ruminação, ela acaba interferindo no seu processo de gerência das próprias emoções, porque você está sempre focado no negativo, focado no ruim, focado naquilo que não dá certo, tá? E como é que a gente pode melhorar isso? A gente pode melhorar isso desenvolvendo estratégias ajustadas de lidar com suas próprias emoções, que nada mais é do que treinar inteligência emocional. Isso mesmo. Imagine que treinar as habilidades do seu paciente para lidar com suas emoções é muito importante, porque isso com certeza vai desenvolver estratégias de enfrentamento muito efetivas e muito positivas para a gestão da vida dele no futuro. Então perceba, uma temática tão simples, tão básica, que pode e deve ser utilizada por você na hora de tratar seus pacientes, de entender, tá? Outra forma positiva para você tratar o seu paciente que tem lá um processo de insônia, que tem uma queixa muito forte, é entender quais são os precipitantes, o que é que no ambiente dele provoca a queixa, tá? Se a queixa dele é mais provocada por aspectos comportamentais em si, uma má gestão de hábitos para dormir, ou se realmente são aspectos cognitivos, são variáveis cognitivas como ruminação e preocupação, que está causando aquela dificuldade no paciente, certo? Lembre-se que a nossa profissão, a psicologia, ela não foi feita para apaziguar, tá? Ela foi feita para ser resolutiva, para trazer uma solução positiva. E isso não vai ser feito apenas tratando sintoma. A gente precisa, sim, entender as causas, entender as variáveis que estão ali envolvidas no sintoma, entender quais são os sintomas em si, se existem comorbidades, quais são. No caso da depressão, se você entende o que naquele quadro que o paciente trouxe é principal e o que é secundário, você já consegue entender por onde vai começar a trabalhar. Não adianta você ficar tratando os sintomas secundários, né, os transtornos secundários, se o principal tá lá, né? Se o mais forte tá ali, se o mais difícil de tratar tá ali. Se você não consegue alcançar o principal, você vai usar os intermediários para alcançar o principal, mas não focar no principal. Porque às vezes a gente diminui uma queixa e aumenta a outra. Por quê? Porque o problema não foi sanado, tá? Então pense sempre em resolver problema. Quando você pensa em tratar em psicologia, você pensa em fornecer ao paciente a condição de desenvolver habilidades essenciais para o gerenciamento da sua própria vida, ok? E só resumindo o que a gente disse até aqui, nós falamos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre insônia, sobre ruminação, sobre preocupação, sobre inteligência emocional, sobre procrastinação, sobre como tudo isso se conecta e sobre como o ser humano ele é uma complexidade de emaranhado de pensamentos, de emoções, de mecanismos que às vezes entendemos como patológicos, mas que na verdade possuem funções, né? A própria procrastinação possui uma função racional, que é o de
pegar uma atitude e adiá-la um pouquinho para conseguir pensar ela de forma racional e planejar para executar, tá? Tanto que ela tá lá nas funções executivas, já no novo córtex, enfim. A inteligência emocional é uma forma da gente gerenciar nossas emoções para que, em vez delas nos controlarem, a gente que consiga controlá-las, tá? A depressão e a ansiedade são aspectos que, pela teoria do Big Five, dos 5 grandes fatores de personalidade, são integrantes do ser humano, integram nossa personalidade e tem uma função em algum momento, tá? O medo, que é a emoção de base da ansiedade, tem uma função, que é a função de nos preservar dos perigos. A tristeza, que é a função de base da depressão, tem uma função, que é nos alertar para os fatos, as situações que não nos causam, que não nos fazem bem, que não nos deixam tá? Felizes. E, sendo assim, que a gente precisa mudar, ok? Ou seja, a ruminação, ela é importante porque ela provoca um processo reflexivo. A preocupação, ela é importante porque faz com que a gente vá prospectando o futuro, pensando nas probabilidades e nas possibilidades, que são coisas diferentes, porque nem sempre o que é possível é provável, tá? E assim nos ajuda a escolher racionalmente, a entender nossa vida, a entender o que a gente quer, a planejar e a alcançar aquilo que a gente deseja. Eu sou Lisandra Soares, estou aqui para o que precisar. Se tiver alguma dúvida, entra lá no meu Instagram, pode perguntar no direct, ou se quiser, manda por e-mail. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço, espero que vocês aproveitem de forma espetacular esse congresso, porque todos os profissionais aqui são imensamente gabaritados e eu sou fã de praticamente todos eles. Até a próxima!